Estamos nos aproximando do encerramento do nosso dia de hoje, mas ainda o Senhor quer nos levar a uma reflexão sobre a nossa missão como pessoas escolhidas, como pessoas chamadas pelo Senhor. Como pessoas escolhidas, como pessoas eleitas pelo Senhor para esse serviço, para essa missão. Irmãos, nós não podemos perder o foco de que eu e você fomos chamados por Deus a sermos colaboradores dele na sua obra. E isso deve ser motivo de muita alegria para nós. Teu coração se alegra por isso? Deus que não precisa de ninguém, Deus que é o Criador de todas as coisas e que num estalar de dedo traz à vida aquilo que não existe, esse Deus onipotente escolheu você e a mim para sermos colaboradores dele na sua obra, continuadores da sua missão salvífica nesse mundo. São Paulo inclusive vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, irmãos, e isso é um mistério maravilhoso. O que significa ser embaixador de Cristo? Representante de Cristo em algum lugar, não é assim? O Brasil, ele é representado perante outros países, outras nações, através de quem? Do embaixador. A rigor, a presidência do Brasil deveria estar lá, mas ela não está. Quem ela envia? Significa dizer que Jesus deveria ir e estar e fazer tudo no teu grupo de oração, mas ele não vai. Envia quem? Você, o embaixador. Jesus deveria ir, não vai. Envia quem? Você. Cada um de nós somos esses embaixadores, essa extensão da mão de Deus para o nosso povo. Deus age, mas Ele quis assim, agir através de nós, do nosso coração dilatado que se abre aos carismas, para a edificação do irmão. Então a graça de Deus necessariamente nos nossos grupos de oração passa por nós, por mim, por cada um de nós. Padre Antônio José dizia que nossos grupos precisam se tornar escola de adoradores, mas que esse ser adorador precisa começar por nós, liderança, pessoas em quem o Senhor confiou para continuar a missão salvífica dele nesse mundo. Que coisa maravilhosa, se nós entendêssemos a grandeza desse mistério, todos nós estaríamos aqui saltando e pulando de alegria, porque isso é motivo de muita honra, de muita alegria para todos nós. Deus não precisava de mim, mas me elegeu para continuar a missão dele nesse mundo, para ser um colaborador dele, isso é, trabalhar em parceria, trabalhar com Deus, lado a lado do Senhor, nos usar como instrumentos, como canais da sua graça, é motivo de muita honra, de muita alegria para cada um de nós. E nesse momento nós vamos refletir exatamente tudo aquilo que envolve, não vamos esgotar o assunto aqui, obviamente, mas vamos refletir um pouco daquilo que envolve a missão do coordenador. Quem é coordenador de grupo de oração aqui, por favor, levante seu braço. Aí quem está do lado não levantou o braço, pode dizer assim, então essa pregação não é para mim. Eu não sou coordenador de grupo de oração. Pode estar passando isso pela sua cabeça. E eu quero dizer para você assim, parabéns. Provavelmente você será o futuro coordenador. Você que está achando hoje, olha, essa pregação não é para mim. Eu não sou coordenador de grupo. Amanhã você pode ser o próximo coordenador.
a próxima coordenadora. Se você tiver um coração de adorador, se você tiver um coração dilatado na presença do Senhor, e se Ele te escolher, você será o próximo coordenador. Então, irmãos, nós vamos tratar aqui da missão do coordenador, mas por tabela da missão do membro de núcleo. O núcleo é aquele grupo de ajudantes do coordenador. O coordenador não consegue fazer nada sozinho no grupo de oração, não é verdade? Para ele cumprir a missão dele lá no grupo, ele precisa de um corpo de pessoas que se chama núcleo de serviço. É o conselho do grupo de oração. É sobre a missão desse conselho que nós vamos refletir agora. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho do perfil do coordenador do grupo de oração. O coordenador é uma pessoa escolhida por Deus, com seu jeitinho próprio, meu irmão, com seu jeitinho próprio. Algumas pessoas comentaram assim comigo, e particularmente uma pessoa me fez um comentário maldoso quando eu fui eleito, mas eu ri muito desse comentário, e depois fiquei até lisonjeado, confesso a vocês. A pessoa disse assim, na igreja, primeiro veio Bento XVI, e depois veio o Papa Francisco, expansivo, uma pessoa comunicativa, etc. e tal. Na renovação do estado do Rio de Janeiro, aconteceu o inverso, dizia a pessoa. Primeiro nós tínhamos um Papa Francisco, entre aspas, que era o Ricardo Emílio. Muitos de vocês conhecem o Ricardo, extremamente expansivo, espontâneo. E agora foi eleito o Bento XVI. E eu fiquei na hora, ela falou com maldade a pessoa. Mas depois eu pensei, nossa, que honra ser comparado ao maior teólogo do século XX, não é? Porque Deus nos escolhe para cada tempo com o jeito que Ele mais precisa para estar à frente daquela missão. Você foi escolhido por Deus com o seu jeitinho de ser. O Dário foi escolhido por Deus nesse tempo para estar à frente da arquidiocese, com o jeitinho do Dário de ser. Eu, com o meu jeitinho de ser, não sou uma pessoa expansiva, não sou uma pessoa extremamente comunicativa, não sou. Mas com esse jeito, o Senhor me escolheu, porque nesse tempo Ele precisava de uma pessoa desse jeito. Então, meu irmão, muito coordenador, muito membro de núcleo, muito coordenador, muito membro de núcleo fica falando assim, mas eu não tenho jeito para isso. Não, eu não tenho. Olha lá, eu não falo como a Beth fala. Eu não sei pregar como o Vicente prega. Eu não sou tão expansivo quanto a Cida. Pega um microfone e arrebenta. Não sou tão expansivo assim, eu não sou comunicativo. E eu quero dizer para você, e que isso seja palavra de cura para o teu coração nesse momento, meu irmão. Deus escolheu você com o teu jeito próprio de ser. Ele não escolheu o vizinho. Foi você. Deixa eu até dizer, até mesmo com as tuas ranzinzices. Mas Ele derrama o Espírito para te melhorar. Ele derrama o Espírito para te melhorar. Mas até mesmo com as suas ranzinzices, Deus escolheu você. Você é uma pessoa escolhida, capacitada por Deus e plenamente encaixada naquela função que você exerce hoje no teu grupo de oração. Amém? Outra característica do servo do Senhor, do membro do núcleo de serviço. Esse coordenador, esse membro de núcleo deve ser sinal do amor e do pastoreio de Jesus. Jesus ama a todos do grupo de oração, é verdade ou não?
mas esse amor se torna visível a partir dos pastores, a partir de nós, a partir do membro de núcleo que é capaz de acolher a ovelha ferida, que é capaz de exortar a ovelha rebelde, que é capaz de dar um colinho para aquela ovelha que está sofrendo, que é capaz de oferecer o ouvido de ajuda para aquela ovelha que está precisando falar. Às vezes ela não precisa de aconselhamento, ela só precisa falar. O sinal visível do amor de Deus, o amor de Deus vai se manifestar de uma maneira especial no nosso grupo de oração, a partir dos seus pastores, a partir do núcleo, a partir do seu coordenador de grupo de oração. Nesse sentido, nós somos chamados a sermos sinais visíveis do amor e do pastoreio de Jesus. Outra característica, o núcleo de serviço, sobretudo o coordenador, é o elo de unidade no grupo de oração. Ele é um especialista em resolver conflitos. De vez em quando o pau quebra lá no teu grupo de oração, sim ou não? Em Xangai diz que o pau está quebrando todo dia lá nos núcleos de serviço. Não é? A Cida está dizendo, no meu grupo não. No meu grupo... Mais ou menos, né, Cida? E o núcleo de serviço, o que é? É aquele elo de unidade que chama as partes e concilia. É aquele que é o sinal visível da unidade do povo de Deus. Qual é o sinal visível da unidade da igreja? Quem é? O Papa. O Papa não é o sinal visível da unidade da igreja? Sim ou não? No grupo de oração, o sinal visível da unidade, da comunhão entre irmãos, se dá através do núcleo, que dirime conflitos, que chama a parte da direita, chama a parte da esquerda, e leva essas duas partes a se unirem, a darem as mãos, em prol de um objetivo comum, que é a salvação das almas, a começar por nós. É elo de unidade. Agora, se o coordenador tem os amiguinhos pessoais dele dentro do grupo de oração, dá para ser elo de unidade? Se ele tem preferências pessoais, tudo para Cecília e nada para Antônia, dá para ele ser elo de unidade? No dia em que o conflito existir entre Cecília e Antônia, o coordenador vai ficar a favor da Cecília. Então ele não cumpre a sua missão de ser elo de unidade. Nesse sentido, coordenador de grupo de oração e membro de núcleo é imparcial. Não tem panelinha no grupo de oração. Ele ama a todos indistintamente, meus irmãos. Ama a todos. As panelinhas prejudicam o nosso pastoreio, prejudicam a nossa missão dentro do grupo de oração. O coordenador do grupo, o membro de núcleo, é por excelência aquele servo atento à vontade do Senhor. Na parte da manhã nós pregávamos sobre isso, do boneco de bate e volta. Bate lá, volta, bate lá e volta. Por quê? Porque não se colocou como um servo que escuta a vontade de Deus, como um servo adorador, atento à vontade de Deus. Como é bom um núcleo que se humilha na presença do Senhor e fala: Senhor, dá-nos a direção para o nosso grupo de oração. Nós não sabemos, Senhor, qual é a tua vontade. Mostra-nos, Senhor, o teu querer, quais são os rumos, quais são as estratégias de evangelização para o nosso grupo de oração, meu Senhor. O que precisa ser melhorado no meu grupo de oração? E aí o Senhor vai falar. O Senhor vai falar. Então, o núcleo de serviço é aquele grupo de servos atentos à vontade do Senhor por excelência. Outra característica, o coordenador do grupo de oração e membro do núcleo é o guardião da identidade da RCC. Irmãos, qual é a identidade da RCC? Nós falávamos antes do almoço.
o batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências. Amanhã o Vicente vai falar um pouquinho disso, mas eu vou introduzir o assunto. Quantas vezes o nosso grupo de oração está mais voltado ao acessório do que ao essencial? Quantas vezes a gente está enfeitando o pavão no nosso grupo de oração e saindo daquilo que é essencial, ou seja, ciclo carismático, louvor, oração, escuta profética, batismo no Espírito Santo, prática dos carismas. É isso, o ciclo carismático é isso. E o núcleo do grupo de oração é aquele grupo de guardiões da identidade, que não permite o grupo nem se desviar para a esquerda, nem para a direita. Irmãos, onde eu tenho ido, eu tenho me lembrado de dar esse testemunho, porque nos ajuda a ilustrar o que é se desviar da identidade. Há algum tempo atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, eu tive a oportunidade, Dário, de assistir um vídeo, a gravação de um grupo de oração lá na Arquidiocese de Xangai. E o grupo, irmãos, um ministério de música no poder. Sabe quantas músicas tocaram no início do grupo de oração? 13. Errou, né? Depois. 13 músicas consecutivas no grupo de oração. E na ginástica, nada de música de interiorizar não, tudo na ginástica. Todo mundo suado, claro. Irmãos, vamos nos sentar agora e vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Todo mundo sentou, veio um pregador que pregou durante meia hora, gritado. Acabou a pregação, o que vocês acham que aconteceu? Mais 7 músicas. Acabaram as 7 músicas, pode sentar, irmão, todo mundo. Avisos paroquiais. Vai ter o almoço tal, a quermesse tal, a missa de 7º dia tal e tal. Amém, irmãos? Levante, dê a paz de Jesus ao seu irmão até quinta-feira que vem no próximo grupo de oração. Estão chamando isso de grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E eu te pergunto, é um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, irmão? Está vendo como é relativamente fácil a gente se desviar da identidade? Coisas falsas, coisas piratas que vão se inserindo no nosso grupo de oração, nós vamos enfeitando o pavão e saímos do que é essencial. Deixa eu até dizer para você, a Renovação Carismática Católica foi chamada a fazer cerco de Jericó no dia e horário do grupo de oração? Porque no dia e horário do grupo de oração é ciclo carismático, que é a identidade da RCC. O grupo de oração da Renovação Carismática foi chamado a fazer adoração ao Santíssimo no dia e horário do grupo de oração? Porque no dia do horário do grupo de oração é dia de fazer ciclo carismático, não é hora de rezar o terço. Mas Vinícius, não pode rezar o terço? Claro, pode, 20 minutos antes de começar o grupo de oração, 20 minutos depois de terminar o grupo de oração. Mas o Eclesiastes 3 vai dizer que debaixo do céu existe um tempo para cada coisa. Se Deus sonhou com a renovação carismática como sendo grupos de oração que vivem ciclo carismático, nós precisamos ser fiéis ao sonho de Deus. Vinícius, mas essa fala é muito radical. Não é radical, irmãos. Nós precisamos ser os guardiões da identidade da RCC. Se o Senhor constituiu e sonhou com grupos de oração que fossem lugares de ciclo carismático, não é legítimo nós usurparmos o tempo do ciclo carismático e inserirmos outras coisas, deixa eu dizer, eclesiais, úteis para a nossa fé, mas não no horário do grupo de oração. Não no horário do grupo de oração. Está claro isso para nós? Isso é sermos guardiões da identidade da RCC, irmãos. E eu não posso me esquecer que o guardião, né, eu sempre faço essa alusão,
O guardião é aquela espécie de sentinela que fica na guarita do quartel. Eu servia a marinha. Que tempo maravilhoso na minha vida, né? Servi a marinha, lá no Cefam, na Penha. Oh, glória a Deus que já acabou, não é? E eu me lembro que tinha lá as sentinelas que ficavam naquelas guaritas em cima do muro do quartel, e elas ficavam lá de plantão de dia e de noite. Aí tinha umas sentinelas sonolentas, e sentinela tem uma estratégia para dormir e ninguém perceber. Sabe como é que ele faz? Ele bota o fuzil em pé assim, né, no pé, apoiado no pé, e o fuzil aqui assim. Aí ele pega no sono, mas vai se escorando no fuzil e o fuzil nele. E ele fica com os olhos fechados, mas com o fuzil ali. O superior passa lá embaixo e acha que ele está ali olhando para a rua. Mas ele está, cochilando com o fuzil aqui no pé. Irmão, você como sentinela, como guardião da identidade, está atento para guardar a identidade da RCC no teu grupo de oração, ou você está como uma sentinela dorminhoca? Tudo é permitido, não, vamos fazer, é bom fazer, e vai enfeitando o pavão do seu grupo de oração. Graças a Deus aqui no Rio, e eu não digo nem na arquidiocese, no estado do Rio, essas coisas não acontecem. Não, mas no estado de Xinjiang, lá na China, que compreende a arquidiocese de Xangai, lá tem acontecido muito. Tem acontecido muito, e se nós que somos lideranças não formos esses guardiões insistentes da identidade da RCC, nós não podemos cobrar a Legião de Maria que seja guardiã da nossa identidade. Quem é que tem que ser guardião da identidade da RCC? A renovação. Eu e você precisamos ser esses guardiões. O coordenador do grupo de oração é, por excelência, o promotor dos irmãos, aquele que delega funções. Padre Antônio José pregou sobre isso, Vicente também. O bom líder é aquele que forma outros líderes melhores do que ele, não é verdade? Promover os irmãos no grupo de oração é delegar funções aos irmãos para o crescimento deles. Porque senão a gente vira, como o Vicente diz, o equipe. Eu faço tudo no grupo de oração, eu não delego funções para o crescimento de ninguém. Um irmão lá do Rio Grande do Norte pregava alguns anos atrás sobre o verbo Eliseu. Está lembrado do verbo Eliseu? Eu, tu, ele, eu, nós, eu, vós, eu e Eliseu. Não é? Sempre eu faço tudo. Eu arrumo a cadeira do grupo de oração, porque ninguém arruma simetricamente como eu. Eu monto o som, porque ninguém monta o som melhor do que eu, porque eu tenho uma unção especial para montar o som. Eu vou dirigir o grupo de oração aquela noite, eu vou pregar naquela noite, não tem ninguém para cantar, eu vou tocar o pandeiro e vou cantar também naquela noite. Irmãos, o papel do núcleo é delegar funções, encontrar talentos no grupo de oração e colocar essas pessoas para trabalhar dentro daquilo que é vocação delas. Como é maravilhoso quando chega a hora de você deixar a coordenação do grupo de oração. Senhor, eu tenho aqui 5 pessoas para te oferecer. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho aqui 5 pessoas, Senhor. Podem escolher aí vocês do núcleo, quem vocês quiserem dessas 5, que vão ser bons coordenadores. Isso é formar outros, é promover os irmãos, deixar que o outro mostre o talento dele. Já falamos um pouco sobre isso. O coordenador é um expert em resolver conflitos, resolver contendas dentro do grupo de oração. E por fim, o coordenador do grupo é o guardião do louvor. Catecismo da Igreja Católica,
número 2639, diz assim: o louvor é a oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Que coisa linda. Não existe louvor, não existe oração mais imediata do que o louvor. O louvor é a oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Louva-se a Deus muito mais pelo que Ele é do que por aquilo que Ele faz. Irmão, Deus tem me revelado alguns segredos acerca do louvor. E no mês retrasado Ele me deu uma visualização acerca de louvor, que eu fiquei muito impressionado com aquilo, e tenho propagado isso onde eu vou. Deus está com o Espírito Santo na sua mão, só que a mão de Deus está virada para o céu, para cima. E na medida em que o louvor do povo sobe ao céu, o louvor cutuca a mão de Deus. E Deus verte a sua mão e a graça cai sobre o seu povo. Esse é o poder do louvor. A graça já está na mão de Deus, o Espírito Santo está na mão do Pai, e Jesus diz que todo aquele que pedir ao Pai o Espírito Santo, o Pai concederá, porque já está na mão dele. Mas aí precisa o louvor mexer com a mão de Deus. O louvor incomoda a mão de Deus. O louvor do grupo de oração, feliz o povo que vos sabe louvar, Senhor. Esse louvor então mexe com a mão de Deus, e Deus derrama a sua graça, como em um novo Pentecostes, lá no seu grupo de oração. É impossível um grupo que louva ao Senhor não sair de lá batizado no Espírito Santo. É impossível. Quer ser batizado no Espírito Santo, sim ou não? Dilata seu coração em louvor a Deus, porque Deus não resiste ao louvor. Deus não resiste ao louvor. Eu tenho a impressão de que naqueles dias que os discípulos ficaram trancados no cenáculo de Jerusalém, eles não perderam tempo não, irmãos. Eles deviam louvar, e louvar muito, louvar constantemente, até porque Nossa Senhora não ia deixar barato aqueles dias que ela ficou lá com eles, né? O que ela botou o povo para fazer? Louvar. Estavam eles unidos em torno de Maria, unanimemente em oração, em louvor, e Deus então cumpriu a promessa dele. Feliz o povo que sabe louvar a Deus. A missão de coordenar envolve então 5 passos. Muitos de nós já vimos esses 5 passos, mas o Espírito vai nos dar a graça de ver de uma maneira nova agora. A missão de coordenar envolve administrar. Vamos ver o que é isso. Liderar, evangelizar, pastorear e formar. Vamos ver primeiro o que é administrar. Administrar significa planejar a caminhada do povo de Deus. Significa saber onde começar e aonde Deus quer que esse povo chegue. É preciso haver um planejamento da caminhada do povo, do grupo de oração. É preciso organizar essa caminhada. O Espírito Santo é espírito de ordem, é espírito de organização, não é espírito de anarquia, de ausência de cabeça. É necessário organizar minimamente as estruturas do grupo de oração, o grupo de oração ter um núcleo de serviço, o grupo de oração ter uma equipe de servos, fazer reunião constante com a equipe de servos, fazer reunião semanal com o núcleo de serviço. Tudo isso é a visão organizativa do grupo de oração. Criar um banco de dados para pastorear o povo. E fulano faltou 2 semanas, vamos ligar para esse irmão. Uma tela de Excel, por exemplo, em que você tem a planilha com todos os nomes das ovelhas do seu grupo de oração. Faltou a 2ª semana,
o nome daquela pessoa já muda de cor, já entra no amarelo de alerta. Você já liga para ele, você já vai no Facebook dele, você já manda um WhatsApp: meu irmão, o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? Eu participava de um grupo de oração na Arquidiocese de Xangai. E aí, eu encontrei uma moça que não ia ao grupo de oração lá em Xangai por 4 meses. Fulana, você está sumida, minha irmã, na porta do Mundial. Lá em Xangai também tem Mundial. Está sumida, irmã, o que está acontecendo com você? O que houve? Ela virou para mim muito indignada, com a cara fechada, e disse assim: minha mãe morreu de câncer. Não me diga, aquela senhora que ia com você ao grupo de oração, câncer de fígado que levou ela embora em 15 dias. Um mês depois, meu marido infartou, e o infarto foi fulminante. Morreu também. E a coisa de 20 dias, eu descobri que meu filho está viciado em drogas e com uma dívida impagável com o tráfico de drogas, e eu tenho muito medo de perdê-lo. E nesses 4 meses, ninguém do grupo de oração ligou para minha casa para saber se eu estava viva, se eu estava precisando de ajuda, para me dar um abraço, para me estender um braço amigo. Por isso eu te digo, nunca mais eu porei os meus pés naquele grupo de oração. Irmão, se tivesse um buraco ali, um bueiro, eu ia enfiar a cara naquele bueiro ali, naquele dia. Eu ia me enfiar naquele buraco, porque aquilo tocou profundamente o meu coração. Hoje eu sou um cara praticamente neurótico, quando eu vejo pessoas do meu grupo de oração, lá em Xangai, faltarem. Porque eu podia ter dormido sem aquela, não podia? E eu não era coordenador do grupo não, graças a Deus, né, de manhã eu falava sobre isso, né, a gente está rezando para não ser coordenador, mas graças a Deus eu não sou coordenador do meu grupo, né? Então, dentro dessa visão organizativa, irmãos, faz parte essa planilha, esse banco de dados que nos ajuda a pastorear as ovelhas do nosso grupo de oração. Sem organização, a gente não consegue administrar a caminhada do povo de Deus. Administrar significa dirigir, controlar os passos, a caminhada. Tudo isso foi necessário para Moisés caminhando pelo deserto. Num dado momento ele se queixou com o sogro dele, Êxodo 15. Meu sogro, está ruim o negócio para mim. O povo está crescendo, está reproduzindo, está se multiplicando, e eu já não tenho braços para administrar a caminhada desse povo eficazmente. E Jetro falou para ele: é porque você é Euquipe, Moisés. Você é verbo Eliseu, meu filho. Você precisa delegar funções, você precisa dividir o povo em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 10. E aí cada sacerdote vai ficar responsável por aqueles grupos. Visão organizativa, administrativa da caminhada do povo de Deus. E tudo isso pelo Espírito, para alcançar os objetivos. Dentro dessa visão administrativa, irmãos, eu trago aqui uma observação: a fundamental importância da reunião de núcleo. Qual é a periodicidade da reunião de núcleo, meu irmão? Semanal? É isso que eu ouvi, sim ou não? Eu não ouvi quinzenal. Eu também não ouvi um pacotão mensal de discernimento. Não é? Um pacotão mensal. Vamos nos reunir aqui, a gente já discerne a pregação dos 4 semanas e a gente não precisa mais se reunir. A importância da reunião de núcleo para planejar a caminhada do povo, para organizar a pastoral, o pastoreio, para conduzir bem
a caminhada do povo de Deus, delegar funções, importância da reunião de núcleo e de toda a equipe de servos do seu grupo de oração. Há uma periodicidade também para a reunião com toda a equipe de servos. Há grupos de oração que reúnem as equipes de servos semanalmente. Não é a realidade do meu, e até onde me consta, não é a realidade da maioria dos grupos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas deve haver uma periodicidade, talvez uma vez por mês, a reunião da equipe de servos. Alguns grupos fazem uma vez a cada 2 meses. Agora, passou disso, já complica. Imagina, um povo que serve junto, mas se reúne uma vez a cada 6 meses. Não dá certo. Até bimestralmente tolera-se. Agora, a equipe de servos tem que estar imbuída também da moção. Tem que estar também sentindo a pulsação do Espírito para aquele grupo de oração. Um aspecto fundamental dentro da administração. 3 coisas: visão de passado, visão de presente e visão de futuro. Fundamental isso, irmão. O que é visão de passado? Você precisa honrar aqueles que te precederam. Nós não somos a oposição que, quando entra no governo, desconsidera tudo aquilo que foi feito anteriormente. É preciso que você honre aquele que coordenou antes de você e que você continue no que couber a obra iniciada por ele. Nós não podemos, olha, agora o coordenador sou eu, o Geraldo coordenava do jeito dele, vamos derrubar tudo que Geraldo fez e vamos começar tudo de novo, de acordo com aquilo que eu acho que seja bom. Isso é coordenar com visão do passado? Isso é honrar as testemunhas da fé? Não, nós precisamos ter essa premissa. Visão de presente. Quais são as possibilidades que eu tenho ao alcance das minhas mãos hoje? E também quais são os desafios que eu tenho no meu grupo de oração hoje? Irmão, imagina um coordenador que assume, tem um bocado de coisa errada no grupo de oração e ele está dizendo assim: está tudo maravilhoso no meu grupo de oração, só vitória. Tem visão de presente? Porque quem tem visão de presente sabe reconhecer as possibilidades, sabe reconhecer também os desafios, os pontos de melhoria. Não é uma pessoa alienada. São João Paulo II falou isso por 2 vezes, pelo menos. O cristão deve ter cabeça no céu, mas os pés na terra. Os pés na terra. Alguém que sabe das potencialidades, mas também sabe reconhecer os desafios. E por fim, visão de futuro. Eu preciso plantar hoje, para que a Cristina colha daqui a 4 anos, quando ela for coordenadora. Isso é ter visão de futuro. Eu preciso organizar a equipe hoje, para que o próximo coordenador assuma com uma equipe mais robusta, uma equipe mais amadurecida. Eu preciso delegar funções hoje, para que no futuro hajam mais servos no meu grupo de oração. Eu planto aqui, para outro colher lá na frente. Isso é administrar com visão de futuro. E essa é uma das 5 funções do coordenador: administrar. Segunda função, liderar. O que significa liderar? Liderança é um nome muito desgastado na nossa sociedade. O líder secular, o líder em geral na nossa sociedade, qual é a visão que se tem dele? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É aquele líder que está sentado na cadeira dele, com as pernas para cima, um ar-condicionado central ligado, água fresca à mesa e pãozinho de queijo ao lado. Essa é a visão de líder. Oi? Cafezinho também, né? É que eu não sou fã de café, eu esqueço.
né? Então a visão de líder para o mundo é uma visão deturpada. Agora o líder cristão é aquele que exerce uma influência especial sobre o grupo, levando-o a alcançar metas de benefício permanente. É uma pessoa cheia do Espírito Santo que exerce boa influência sobre as pessoas. Um grande exemplo disso, nós vamos ver de novo aquela figura daqui a pouco, Moisés. Irmão, se Moisés não fosse líder, ele ia conseguir cumprir a missão dele? Ele precisou influenciar as pessoas, convencer as pessoas para elas saírem do Egito, das suas casas, daquelas cebolas horrorosas que eles comiam, aquela subvida que eles tinham, mas era a única segurança deles. E Moisés precisou influenciar essas pessoas, convencê-las de que era projeto de Deus a libertação deles do Egito. O líder exerce uma influência especial sobre o grupo, levando a alcançar metas de benefício permanente. O líder é o que precede os outros nos serviços. Eu sou apaixonado pelo magistério dos papas. E um grande papa que foi o Papa Paulo VI, alguns aqui conheceram Paulo VI, não vou nem pedir para levantar a mão. Não vou pedir. Eu não tive essa graça de conhecê-lo, mas alguns aqui conheceram Paulo VI. Alguém já disse assim, conheceram até João 23, né? Mas deixa isso para lá. Ele começa todas as encíclicas dele com a seguinte frase: eu, Paulo, servo dos servos de Deus, proclamo. Eu acho isso fantástico. Eu já sou evangelizado pelo início dos documentos de Paulo VI. Eu, Paulo, servo dos servos. Irmãos, ele podia escrever assim: eu, o romano pontífice, eu, o chefe supremo da igreja, eu, o vigário de Cristo, eu, o monarca do Vaticano, e todas as pompas que merece o nosso querido Papa, mas ele se intitula como o servo de todos os servos de Deus. Liderança cristã é aquele que precede os outros nos serviços e nas tarefas, é aquele que está a serviço de todos, é aquele que se ocupa do povo. Em outras palavras, chega alguém lá no Vicariato Sul e diz assim: alguém aqui no Vicariato Sul tem que ir para a cruz. Quem vai? Sara. Alguém tem que ir para a cruz no Vicariato Santa Cruz. Quem vai? Zeni. Alguém tem que ir para a cruz no grupo de oração Domus Aura. Quem vai? Bete. Isso é ser líder, segundo Jesus Cristo. Ser o servo dos servos, aquele que precede a todos, aquele que vai para a cruz no lugar de todos. Essa é a dimensão da liderança. Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de ser chamado líder, eu prefiro ser chamado servo. Desculpa, meu irmão, mas então você não entendeu ainda o conceito de liderança segundo Jesus Cristo. Você não entendeu o conceito de liderança. Porque o líder segundo Jesus Cristo é aquele que dá o seu sangue para a edificação dos outros. É aquele que desgasta a sua vida, o seu tempo nesse feriadão, disse o padre Antônio José, nesse feriadão, nessa temperatura amena que nós estamos vivendo aqui hoje. Você está sendo líder porque você está se desgastando pelas tuas ovelhas, porque você vai levar esse conteúdo, isso aqui que Deus está falando conosco nesse fim de semana, para edificar o teu grupo de oração e melhorar o seu grupo naquilo que couber. Então você está sendo líder, você está sendo servo dos servos de Deus. E aí eu trago de novo aquela figura
do grande Moisés, que a sua liderança era tão forte que ele influenciou 400 mil pessoas. Olha, abandona aí a tua, entre aspas, zona de conforto, a sua casa, as cebolinhas, e vem para a terra que o Senhor vai nos mostrar. Amém? A liderança aprende com os seus próprios erros, se ela souber trabalhar com eles. Os psicólogos aí de plantão saberiam explicar muito melhor do que eu isso. Diante de um erro, existem duas saídas: ou se afundar no erro e se autoacusar eternamente, o que vai te levar a uma somatização terrível, a uma série de doenças, a uma autoacusação, uma autocondenação horrorosa. Ou então, o erro vai ser matéria-prima para o teu aprendizado. Para o teu aprendizado. O líder aprende também com os seus erros, com os seus equívocos, se souber trabalhar com eles. O líder não se oferece: olha, eu estou aqui, me elejam coordenador de grupo de oração. Ele nunca se oferece, ele é chamado, eleito, constituído por Deus. E quando ele é eleito, quando ele é escolhido por Deus, ele recebe uma unção por essa nomeação. Existe até um ditado que diz assim: Deus não escolhe os capacitados. Continua, por favor. Eu inventei uma terceira parte desse ditado popular. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, desde que a escolha tenha sido dele. Desde que a escolha tenha sido dele. Porque se a escolha foi manipulação humana, Deus não capacita. Deus não capacita. Desculpa dizer em bom português, vai pagar mico, porque Deus não vai capacitar. Você vai se esvair na sua humanidade, vai se gastar todas as tuas energias. Padre Antônio pregava sobre isso aqui. Energias espirituais jogadas fora, você está se desgastando de uma maneira sobrenatural, não é só um cansaço físico, e não está dando fruto, porque não foi escolha de Deus, foi fruto de manipulação humana. Eu vou escolher o Kleber porque o Kleber fala bem. Mas falar bem é necessariamente o critério de escolha de Deus? Nem sempre. Nem sempre. Eu vou escolher fulano de tal porque fulano é doutor. Irmão, definitivamente esses não são os critérios de escolha de Deus. Deus escolhe muitas vezes aqueles que a gente menos espera. E a esse escolhido, ele dá a capacitação. Lembram-se de Davi? O pai de Davi, Jessé, nem contabilizou Davi para mostrar ao profeta. Olha, aqui tem esse meu filho, aqui o primogênito, bonitão, profeta. É esse o escolhido de Deus? Não, não é esse. Então tem um outro bonitão também. Peraí, chama o bonitão lá, o fortão. É esse o valente guerreiro que vai ser o rei de Israel? Não. Mostrou a penca de filhos e Deus não escolheu ninguém. O profeta pergunta: você não tem mais filhos? Até tenho, né? Há um franzino lá que eu nem conto muito. Está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Não, aquele dali não dá para ser rei não, profeta. Ali não dá para ser nem o homem da roça, quanto mais o rei. Pois chama ele lá. O profeta pôs os olhos em Davi. Glória a Deus, esse é o homem escolhido por Deus. Porque os critérios de Deus não são os nossos critérios, irmãos. Não são os nossos. Mas Deus foi escolher justo a mim, que não tenho tempo para nada. Trabalho 10 horas por dia, filho pequeno, que loucura, mestrado. Como é que o Senhor foi escolher logo a mim? Porque os critérios de escolha de Deus não são os nossos critérios. Não são.
Alguns valores do líder. Um trenzinho muito simpático. Gostaram do trem? Justiça, responsabilidade, respeito para com as ovelhas, trabalho, muito trabalho. Líder que governa da cátedra não tem legitimidade. O próprio Papa vem falando de pastor com cheiro de ovelha, sinceridade, poder de convivência com as pessoas, estar no meio do povo, interagir com as pessoas, disponibilidade, honestidade, poder de compreensão das pessoas, autenticidade, ser a mesma pessoa dentro e fora da igreja, ajuda aos irmãos, e o princípio dos princípios, o valor dos valores, um coração cheio de amor. Vamos pular um slide. Já falamos um pouco sobre isso. Estou pulando esse slide para a gente ir para a terceira função do coordenador, porque o tempo ruge, como diz ultimamente o ditado, né? Para concluirmos essa questão da liderança, existem 4 tipos de líder. O líder autocrático, ou seja, aquele que decide as coisas sozinho, aquele que muitas vezes é tido como mão de ferro. Temos o líder persuasivo, aquele que encanta pessoas e conquista as pessoas para vestirem a camisa, comprarem a ideia trazida por você. Nós temos o líder consultivo, não faz nada sem consultar os irmãos. E por fim nós temos o líder democrático, nunca dá a palavra final, ele sempre vai com o voto da maioria. E eu quero perguntar a vocês, qual é o estilo de líder que nosso grupo de oração está precisando? Eu até deixaria assim 5 minutos para você pensar, mas não dá tempo. Eu quero dizer a você que o líder que Deus precisa nos nossos grupos de oração é o líder que reúne as 4 funções. Muitas vezes, irmão, não dá tempo de dizer assim, peraí, Senhor, que eu vou reunir meu núcleo para tomar uma decisão. Não dá tempo. Ele precisa ser autocrático de acordo com a unção que ele recebeu pela nomeação. Ele precisa tomar a decisão aqui e agora, mesmo com as consequências daquela decisão, medindo as consequências. Ele precisa também ser persuasivo, levar pessoas a comprarem a ideia, exercer uma influência especial sobre as pessoas. Precisa ser consultivo na medida da possibilidade. Sempre que der, claro, vamos reunir nosso núcleo de serviço, vamos consultar. Não somos ditadores. Na medida do possível, ele é democrático também, lembrando aqui que a Igreja Católica não é democrática. A Igreja Católica é teocrática. Teocrática vem de Deus para nós. Ah, não, faz o que quer na Igreja Católica. Não, São Paulo vai dizer na carta a Timóteo 2, suporta comigo os trabalhos. Se queres agradar aquele que o alistou, anda segundo as regras. Significa que no reino de Deus há regras. Regras, a igreja é teocrática. Irmãos, terceira função, rapidamente, evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar significa tornar Deus conhecido, fazer Jesus acontecer na vida dos irmãos. Jesus precisa acontecer na vida das nossas ovelhas toda semana no grupo de oração. Sabia disso? Sabia disso, sim ou não? Toda semana você precisa evangelizar as suas ovelhas? Claro, meu irmão, claro. Evangelizar significa tornar Deus conhecido, levar as pessoas a entrarem no coração de Deus, levar ao encontro com Deus e à experiência do seu amor. Evangelizar significa levar as pessoas ao discipulado, levá-las a sentar aos pés do Mestre. E essa evangelização se dá através do anúncio
e de uma maneira especial através do testemunho. Papa Paulo VI, de novo, na sua exortação apostólica Evangelho Nunciandi, número 41, diz assim: os homens contemporâneos escutam com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escutam os mestres, é porque antes eles são testemunhas. Que coisa maravilhosa que esse Papa diz. Os homens de hoje não estão muito preocupados com eloquência verbal, com oralidade, com recursos de retórica. Os homens contemporâneos estão mais preocupados com a coerência da tua vida, da minha vida. Irmãos, eu tenho a impressão que ovelha tem um binóculo muito bem afiado. E aí ele encontra lá no calçadão de Madureira, olha aquela coordenadora de grupo de oração com aquele shortinho curtíssimo. Olha aquele membro de núcleo que prega, faz e acontece no grupo de oração, xingando o motorista que deu uma fechada nele. Ovelha tem um binóculo de alta precisão. Evangelizar através do anúncio e do testemunho. Helena Rios diz muito isso. A liderança está na vitrine para todo mundo olhar e examinar. Todo mundo olhar e examinar. Lógico que por sermos cristãos, nós precisamos vigiar sobre a nossa vida. Mas por sermos líderes, essa vigilância precisa ser triplicada, porque ai daqueles que escandalizarem a um dos meus pequeninos. Precisamos evangelizar com testemunho para salvar as almas. Dentro dessa evangelização eu trago uma observação importante. A importância do processo de iniciação querigmática. O que é processo de iniciação querigmática? Seminário de vida no Espírito, experiência de oração, aprofundamento de dons. Todas as nossas ovelhas de RCC devem passar por essa iniciação querigmática. Elas precisam ser seduzidas por Jesus, conquistadas por Jesus. Eu sempre falo sobre isso. Irmão, uma ovelha que chegou há 2 semanas no grupo de oração, se você falar para ela, porque a Lumen Gentium, no número 4, diz, ela vai entender alguma coisa? Ela vai se interessar pelo que você está falando? Porque ela ainda não foi nem conquistada, não foi nem seduzida pelo Senhor direito. Ela está na fase do encantamento, está na fase da introdução na comunidade. Então ela precisa de querigma. Deus ama você, apesar do teu pecado, porque todos nós pecamos. Deus estendeu a mão para você através do seu Filho, e pela sua morte e ressurreição te deu vida nova. Por isso, meu irmão, tome vergonha e se converta. Recebereis o dom do Espírito Santo. Vem para a comunidade, vem perseverar com a gente, persevera aqui no grupo de oração. Pronto, percorremos todo o querigma. Todo o querigma que é pregado lá no seminário de vida no Espírito, que é pregado lá na experiência de oração. Aí vem um aprofundamento de dons, que é uma introdução assim, muito light, na teologia dos dons, na teologia dos carismas. Porque a pessoa chega no grupo de oração, vê um bando de pessoas orando em línguas. O que é isso? O aprofundamento de dons ensina ela de uma maneira rápida o que é o dom das línguas, os demais carismas, e leva essas pessoas à oficina, ou seja, à prática dos carismas. Aqueles que não oram em línguas, nós oramos por ele, pedindo para eles o dom das línguas. Aqueles que não conseguem, têm dificuldade de escutar o Senhor, nós oramos para ele, pedindo para ele o dom da escuta. Essa é a proposta do aprofundamento de dons. A essas 3 atividades fundamentais nós chamamos de processo de iniciação. Faz parte da evangelização das suas ovelhas, irmão. Deixa eu abrir um parêntese aqui.
não tenha pressa de formar servos em série. Não tenha pressa. Opa, irmão, entrou 2 semanas depois, vai abrir uma nova turma de módulo básico, chama essa pessoa e insere ela no módulo básico. Queima de etapas terrível na vida dessa pessoa, irmão. A pessoa ainda nem ouviu falar, Deus ama você, mas já está ouvindo falar, a identidade da renovação carismática católica é... A teologia dos carismas, segundo a Lumen Gentium Apostólica Cantuositatem Tem sentido isso? Para essa pessoa que chegou há 2 semanas no grupo de oração, muitas vezes querendo formar servos em série, a gente queima essa etapa fundamental de encantamento na vida das nossas ovelhas. Dentro dessa evangelização, eu também quero chamar a atenção para aquilo que a igreja nos pede. Uma igreja em saída. Teu grupo de oração ainda tem lançado redes ao mar? Que silêncio. Vou repetir a pergunta. Teu grupo de oração ainda tem lançado redes ao mar? Irmãos, a presidente do Conselho Latino-Americano, fazendo uma dinâmica, ela falou algo muito interessante. Um grupo de oração ainda tem 250 pessoas e ninguém se preocupa, porque afinal tem 250 pessoas. Dali a 3 meses ele tem 200 pessoas só, 50 já foram embora. Mas ninguém se preocupa, afinal de contas ele ainda tem 200 pessoas. 6 meses depois ele só tem 100 pessoas. Ah, mas em vista do grupo vizinho que só tem 30, o meu ainda está muito bem na foto, tem 100 pessoas, tranquilo. 1 ano depois, só tem 40 pessoas. Olha, mas meu grupo de oração ainda está muito bom, hein? Tem grupo de oração com 10 pessoas e nós continuamos tranquilo. E sem percebermos, daqui a pouco o nosso grupo de oração é formado só pelos membros de núcleo e da equipe de serviço. Nós precisamos pescar fora do aquário, não porque nós queremos ser autorreferenciais, grupos lotados, grupos cheios, mega assembleias, não por isso, mas porque nós precisamos anunciar o amado, aquele que nos encantou, a outras pessoas que não conhecem Jesus, para que elas também sejam batizadas no Espírito Santo. João Paulo II vai dizer na encíclica que ele escreveu na virada do milênio: ainda nos dias de hoje, há milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Na tua vizinhança tem gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? É peixe para teu grupo de oração pescar. Há um tempo atrás, Padre Antônio José dava um testemunho. Uma senhora falou para ele assim: padre, está vendo aquele conjunto de prédios ali? Eu moro nele há 30 anos. Muito bem, minha filha. E todos os dias, padre, há 30 anos, eu venho à missa aqui na sua paróquia. Que maravilha. Padre, daquele conjunto de prédios inteiros, só eu venho à missa todos os dias. Quando eu morrer, eu vou para o céu, né? Aí, padre respirou fundo, pensou, olhou para o prédio e falou assim: minha filha, se você mora naquele prédio há 30 anos, veio à igreja todos os dias há 30 anos, e nesses 30 anos você não conseguiu trazer de ninguém de lá, eu não sei não. Eu não sei não, respondeu o padre para ela. Irmãos, quantas pessoas nós estamos levando para Deus? Quantas pessoas nós estamos trazendo para os nossos grupos de oração? A quantas ovelhas nós estamos anunciando Jesus e levando essas pessoas à experiência do amor de Deus? O meu grupo de oração precisa pescar fora do aquário, o seu grupo de oração precisa pescar fora do aquário, porque senão nós vamos virar aquilo que Bento XVI disse, uma pastoral de manutenção. Uma pastoral de manutenção. Toda semana aquelas mesmas pessoas, vamos evangelizar e reevangelizar aquelas mesmas pessoas, e é necessário, mas não só isso. A igreja precisa anunciar ao mundo.
eu estou lançando uma campanha na RCC do estado do Rio de Janeiro. Onde tem Coca-Cola, precisa existir um grupo de oração. Se tem Coca-Cola naquela cidadezinha do interior, lá também tem que ter grupo de oração, porque a Coca-Cola não pode ser mais conhecida do que Jesus Cristo. Não pode. E eu utilizei algo muito emblemático. A Coca-Cola é emblemático, né? Falar de Coca-Cola nesse momento é um negócio sério. Não é? Mas onde tem Coca-Cola, meu irmão, Jesus Cristo precisa ter chegado antes. Antes. Tem Coca-Cola, mas não tem grupo de oração na cidade XYZ, lá da Arquidiocese de Xangai. E deixa eu dizer, numa grande metrópole como essa, tem muitos lugares onde ainda não existe um grupo de oração. Vamos lá? Penúltima função da coordenação. Respira fundo. Está terminando. Penúltima função da coordenação. Pastorear significa dirigir os passos, guiar a caminhada das ovelhas, orientá-las, protegê-las dos lobos, auxiliá-las, acompanhar de perto, ser uma bússola para essas ovelhas, mostrando a elas o norte. É por aqui, o caminho é esse, é Jesus Cristo, vamos por Ele. Isso é pastorear a caminhada das ovelhas, para que elas não fiquem o quê? À beira do caminho. Criar uma relação de ajuda com as ovelhas, uma relação de escuta. Eu falava daquele ouvido de ajuda. Fala aqui, ó, despeja aqui, ovelha, despeja aqui que eu, teu pastor, quero te escutar, quero escutar o teu problema, quero te ajudar. Orientar o crescimento da ovelha. Ora, a ovelha precisa de uns empurrões, está ali, precisa de uns empurrões. É aquela ovelha gorda, cansada, pesada, que diz assim: já fiz muito na renovação carismática, agora estou na hora de me aposentar. Já ouviu ovelha falando isso? Nesse momento essa ovelha precisa assim, vamos lá, levanta aí uns empurrões nessa ovelha. Mas às vezes a ovelha acha que é cavalo de trote, começa a correr desembestada na frente do pastor. Então ela precisa de uma freada, porque a ovelha que sai desembestada na frente e larga o bando, é comida pelo lobo. É comida pelo lobo. O lobo não ataca quando a gente está no bando. Quando a gente está sozinho, o lobo ataca. Não é assim com a manada de elefantes? Está todo lá os grandões. Bum, bum, bum. O leão não é corajoso para atacar. Porque uma patada de um elefante daquele na cabeça dele, meu amigo, não sobra nada. Agora, quando o elefantinho fica sozinho, para trás ou para frente demais, aí o leão, opa, está sozinho, é hora de atacar. Vai e dá uma bocada na mandíbula do elefante, o elefante tomba e já era. No bando, ele não ataca. Então muitas vezes a ovelha precisa de freada, precisa de atenção, exortação, valorização. Você tem valor, meu irmão. Tem uma música que canta isso, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move. Amém? O coordenador tem responsabilidades sobre as ovelhas que lhe são confiadas. Ele preocupa-se com elas, vai atrás, está no meio das ovelhas. O pastor com cheiro de ovelhas. Se a ovelha estiver suada, você vai ficar com o cheiro do suor da ovelha. Se a ovelha estiver com perfume importado, você também vai ficar com o cheiro do perfume. Se a ovelha estiver suja de pecado, você não vai se misturar no pecado dela, mas a sujeira
vai sujar a sua roupa. Isso é pastor com cheiro de ovelha. Isso é pastor que mete a mão na massa para ajudar a ovelha. E por fim, a última e não menos importante função do coordenador e do núcleo de serviço: formar as ovelhas. A formação forja consciências cristãs, ou seja, cria mentalidades de céu e não mentalidades de terra nas pessoas. Cria mentalidades de céu. Leva ao amadurecimento por meio do aprofundamento na fé. Bento XVI disse isso na Porta Fidei, número 10. A nossa adesão a Jesus Cristo é diretamente proporcional ao aprofundamento da nossa fé. Que coisa linda. Quanto mais eu me aprofundo nos conteúdos da fé, mais madura é a minha adesão a Jesus Cristo. Quanto mais eu me formo, quanto mais eu procuro aprender de Jesus Cristo, melhor vai ser a minha adesão à pessoa dele. Formar significa apresentar às pessoas o caráter de Cristo, orientar a caminhada dessas pessoas à luz da sã doutrina. Vamos lá, Geraldo. Para quê? Para gerar cidadãos para o céu. Olha o que o Papa João Paulo II disse na exortação Christi Fidelis Lais, ou seja, sobre os fiéis cristãos leigos, número 63. A formação não é o privilégio de uns poucos, mas sim um direito e um dever para todos. Que coisa maravilhosa isso, meus irmãos. O Papa está dizendo que, olha, formação não é algo facultativo. Para o católico, formação é um direito e um dever. Como coordenador, você tem o dever de levar suas ovelhas à formação. A igreja está dizendo para nós, olha, se o coordenador quiser, então ele leva a ovelha para a formação. Ele tem o dever. Agora, se o coordenador não vai, ele tem autoridade para pedir que a ovelha vá? Não. É a dimensão testemunhal. Começa por mim e por você. Para eu pedir à minha ovelha, minha irmã, você precisa ir à formação, vamos, porque você vai crescer, vai ser maravilhoso para a sua vida. Ela vai olhar para você e vai perguntar, você já foi? Você fez módulo básico? Você concluiu o módulo básico? Você faz formação para coordenadores? Você está inserido na formação do seu vicariato? A ovelha nos pergunta esse tipo de coisa, nos interpela, nos encosta na parede. Então nós precisamos ter coerência. Desafio no que toca à formação, a partir de nós mesmos, mudarmos a mentalidade a respeito de formação. Irmão, muita gente diz assim, formação enquadra o Espírito Santo. Quem já ouviu essa frase? Formação coloca o Espírito Santo numa gaiola. Formação tira a unção. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Frase do diabo. Frase do diabo para paralisar a caminhada do povo de Deus. Sabe por quê? Formação é matéria-prima nas mãos do Espírito para ele te levar ainda mais longe. Quanto mais matéria-prima você oferece a Deus, é que nem pipa. Quanto mais linha eu dou a pipa, mais alta ela vai ficando, não é assim? Quanto mais matéria-prima de formação você oferece a Deus, mais Ele pode te usar para uma missão ainda mais arrojada. Quanto mais matéria-prima, mais coisa boa você vai poder fazer na obra do Senhor.
Então é uma mentira, é coisa do diabo dizer que formação enquadra o Espírito Santo. Isso é artimanha do demônio para falar assim: vamos paralisar o povo de Deus. Já que eu não consigo fazer esse povo parar de ir ao grupo de oração, já que eu não consigo fazer esse povo parar de rezar, eu vou deixar esse povo ficar na superfície da graça. Nada de aprofundar a fé, de conhecer para entender, nada disso. Vamos deixar esse povo na superfície, porque aí com o tempo e nas tempestades da vida esse povo vai esmorecer. Vai esmorecer. Na primeira pancada que tomar, vou deixar o grupo de oração. Esse Deus não é solução para a minha vida não. Mas se você aprofunda os conteúdos da fé, meu irmão, vem raio, vem tempestade, venha o que vier, que você pode até tombar, mas não vai morrer. Não vai morrer. Amém? Quais são as 5 funções do coordenador, do líder? Só até aí. Administrar, liderar, evangelizar, pastorear e formar. Tem muito dever de casa para nós, não tem, irmão? E aí em 1 minuto, pensa aí, como está a tua vida? Qual dessas 5 funções você mais precisa desenvolver hoje na sua vida como servo do Senhor? Qual dessas 5 funções estão mais capengas na tua vida? Será que você tem tido uma visão administrativa boa para seu grupo de oração? Uma visão organizativa? Será que você tem sido um líder segundo o coração de Deus, exercido uma influência especial sobre as pessoas? Será que você tem evangelizado pessoas através do anúncio, mas também através da dimensão testemunhal? Lembre-se do binóculo. Será que você tem pastoreado com desvelo as ovelhas que o Senhor te confiou como pedras preciosas? Será que você tem se preocupado e se desgastado pela formação das suas ovelhas? Qual ou quais dessas 5 funções mais você precisa aprimorar, deixar Deus aprimorar nesse fim de semana? 1 minutinho para você refletir, se quiser escrever no seu caderninho que ninguém vai ler, 1 minutinho para nós refletirmos e nos encaminharmos para o encerramento do nosso encontro no dia de hoje, porque amanhã tem mais. Amém? 1 minuto que virou meio minuto, né? Vamos ficar em pé, irmãos? E vamos com muita alegria encerrar esse dia de hoje, proclamando a vitória de Deus sobre nossas vidas, proclamando a eleição de Deus sobre nós, a escolha de Deus em nossa vida. Vamos celebrar a vitória? Vamos celebrar a vitória? Nós temos ainda alguns avisos, depois que nós cantarmos a música, avisos assim muito rápidos. Mas se você for